Brasília, amanhece... Brasília amanheceu em choque. As manchetes estampavam a decisão que, segundo muitos, marcaria para sempre a história política do Brasil. O Supremo Tribunal Federal condenava Jair Bolsonaro a inacreditáveis 27 anos de prisão. Para alguns, parecia apenas mais um capítulo da narrativa construída pela elite togada. Para milhões de brasileiros, no entanto, era o símbolo claro de uma tentativa desesperada de calar a voz mais forte da direita. Nas ruas, o sentimento era de indignação. Homens e mulheres comuns, trabalhadores, jovens e idosos, repetiam em tom de revolta: "Querem nos calar, mas não vão conseguir." A decisão parecia ter acendido ainda mais a chama de resistência no coração do povo. Ao contrário do que esperavam os críticos, a direita não se encolhia. Pelo contrário, surgia ainda mais fortalecida. Políticos aliados, como deputados e senadores conservadores, correram para as redes sociais, denunciando a arbitrariedade da decisão. "É uma vergonha nacional", declarou em vídeo a deputada Carla Zambelli, com os olhos marejados. "O que fizeram hoje não é justiça, é vingança política. Mas saibam, nós não vamos recuar." O vídeo alcançou milhões de visualizações em poucas horas, tornando-se símbolo de um movimento que crescia a cada minuto. Eduardo Bolsonaro, em frente a um grupo de apoiadores, reforçava a mesma mensagem. Eles pensam que com essa sentença vão enterrar a direita, mas estão cavando a própria cova política. A direita é feita de valores. É feita de fé, de família, de pátria. A isso ninguém prende. As palavras carregadas de emoção ecoaram como um hino de resistência. Enquanto isso, no Planalto Central, as manifestações se multiplicavam. Carros buzinavam, bandeiras verde e amarela tremulavam no vento. E o hino nacional surgia espontâneo, cantado por multidões que se recusavam a aceitar o que chamavam de ditadura togada. O clima era de união. A condenação, em vez de dividir, parecia unir ainda mais aqueles que acreditavam no projeto de uma direita forte e inabalável. A grande imprensa, alinhada à narrativa de sempre, tentava minimizar o impacto da reação popular. Mas nas redes sociais, onde a voz do povo ecoa sem filtros, a direita dominava. Hashtags em defesa de Bolsonaro e contra o STF alcançavam os primeiros lugares dos trending topics. Era o retrato fiel de um país dividido entre a elite, que tenta controlar, e a maioria que clama por liberdade. Naquele dia, cada detalhe lhe importava. O olhar de indignação de uma senhora aposentada, a coragem de jovens que desafiavam o silêncio imposto, o sorriso confiante dos políticos conservadores que se apresentavam como guardiões da democracia real. Tudo apontava para uma verdade impossível de esconder. A direita não era apenas uma força política, era a própria essência da resistência brasileira. E enquanto o sol descia lentamente no horizonte de Brasília, ficava claro para todos: aquilo não era o fim. Era apenas o começo de uma batalha que mudaria para sempre o destino da nação. Na manhã seguinte à condenação, as principais avenidas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre foram tomadas por uma onda de verde e amarelo. Era impossível ignorar. Milhares de brasileiros indignados erguiam bandeiras e cartazes em defesa de Jair Bolsonaro. A decisão do STF, vista como uma afronta sem precedentes à democracia, havia se transformado em combustível para uma revolta cívica sem igual. O clima era de eletricidade. Nas calçadas, senhores de terno e jovens estudantes gritavam lado a lado. "Não é apenas sobre Bolsonaro, é sobre todos nós", exclamava um manifestante com lágrimas nos olhos, enquanto apontava para o céu. O sentimento era compartilhado. A condenação simbolizava não apenas a perseguição a um líder, mas a tentativa descarada de sufocar a direita como um todo. Em Brasília, os protestos foram ainda mais intensos. Caminhões de som ecoavam mensagens de esperança, exaltando o patriotismo e a fé do povo. Pastores, líderes comunitários e personalidades da direita subiam ao palco improvisado para afirmar: a verdade sempre vence, e a direita é a guardiã dessa verdade. A multidão respondia em uníssono com aplausos e gritos de apoio. O discurso inflamado de parlamentares conservadores ganhou destaque especial. A deputada Bia Kicis, emocionada, declarou: "Querem nos silenciar, mas estamos mais vivos do que nunca. Essa condenação é a prova de que eles têm medo da direita. E quando o inimigo teme, é porque sabe que já perdeu a guerra moral."
As palavras ecoaram com força, sendo repetidas pelos apoiadores como um mantra. Enquanto isso, personalidades da mídia independente denunciavam a cobertura parcial da grande imprensa. Eles mostram imagens cortadas, escondem a dimensão real das manifestações, dizia um influenciador. Mas a internet não mente. Aqui está a prova de que o povo está com Bolsonaro e com a direita. Milhões de compartilhamentos confirmavam o alcance da mensagem. O calor das ruas contrastava com o silêncio gelado do STF. Ministros mantinham-se reclusos, blindados, distantes da realidade. Do lado de fora, a pressão crescia. Faixas erguidas pelos manifestantes traziam frases fortes: ditadura nunca mais, liberdade acima de tudo, direita unida, Brasil forte. Cada palavra, cada gesto, reforçava a percepção de que o povo não aceitava passivamente a imposição. Havia algo de épico no ar. As músicas patrióticas, entoadas por corais improvisados, enchiam as praças de emoção. Pais ensinavam aos filhos pequenos o significado de resistir, de não se curvar à injustiça. Era como se a condenação tivesse despertado a essência mais profunda do brasileiro: o amor à pátria, à família e à liberdade. No fim daquela tarde, as câmeras mostravam um cenário impressionante. Multidões unidas, corações inflamados e um único recado estampado nos rostos de todos: a direita não seria calada. Pelo contrário, estava mais viva, mais firme e mais pronta do que nunca para enfrentar qualquer obstáculo. Enquanto o Brasil testemunhava manifestações cada vez maiores, algo ainda mais poderoso começava a se formar nos bastidores: a união dos principais líderes da direita. Deputados, senadores, governadores e influenciadores perceberam que aquele era o momento de se posicionar sem medo. A condenação de Bolsonaro havia ultrapassado o limite do aceitável, e agora cada voz conservadora se tornava essencial para fortalecer a resistência. Em Brasília, reuniões estratégicas aconteciam em gabinetes lotados. O sentimento era de urgência. Não é hora de divisões internas, é hora de estarmos juntos, disse o senador Magno Malta, levantando a mão em um gesto firme. Ao redor da mesa, outros líderes concordaram. Carla Zambelli reforçou: se eles derrubaram nosso maior líder, é porque sabem que a direita é a única barreira contra o autoritarismo. E não vamos deixá-los vencer. O impacto dessa união começou a aparecer imediatamente. Parlamentares de diferentes correntes dentro do espectro conservador, muitas vezes em desacordo sobre detalhes, agora falavam em uníssono. As divergências eram deixadas de lado diante de um inimigo comum: a ditadura togada. Essa força coletiva impressionava até os críticos mais ferrenhos. Fora dos corredores políticos, empresários alinhados à direita também entraram em cena. Alguns financiavam caravanas para levar manifestantes a Brasília. Outros garantiam alimentação e infraestrutura para manter os protestos vivos por dias. Se a esquerda usa a máquina do Estado, nós usamos a força do povo, declarou um empresário em entrevista a um canal independente. A frase viralizou rapidamente. No campo religioso, padres e pastores de diferentes denominações pregavam mensagens que reforçavam a esperança. Em igrejas lotadas, as palavras ecoavam: não há prisão capaz de deter a verdade. Bolsonaro é apenas um homem, mas o movimento que ele representa é eterno. O público reagia com aplausos e lágrimas, consolidando a convicção de que a direita carregava não apenas um projeto político, mas também espiritual. A mídia independente cumpria papel fundamental nesse cenário. Influenciadores digitais, jornalistas conservadores e páginas patrióticas transmitiam ao vivo cada detalhe das reuniões e manifestações. Milhões de brasileiros acompanhavam, comentavam e compartilhavam as transmissões, criando uma rede de informação que escapava do controle da velha imprensa. A grande virada, contudo, estava no espírito que se espalhava. Em cidades pequenas do interior, agricultores exibiam bandeiras nas porteiras. Em universidades, jovens organizavam debates e movimentos pró-liberdade. Nos quartéis, ainda que de maneira silenciosa, ecoava a insatisfação com o rumo das instituições. Era como se um gigante adormecido tivesse despertado, e sua força crescia a cada instante. O recado era claro: a direita brasileira, longe de se abalar com a condenação, estava mais organizada e determinada do que nunca.
A tentativa de silenciar Bolsonaro havia, na prática, se transformado em um grito de união que ecoava de norte a sul. E enquanto essa união ganhava forma, uma pergunta inevitável surgia no ar. Até onde a direita iria para garantir que a voz do povo jamais fosse calada? Os dias que se seguiram transformaram-se em um espetáculo de resistência popular. Em capitais e cidades do interior, avenidas inteiras eram tomadas por multidões vestidas de verde e amarelo. Era impossível ignorar. O Brasil havia se tornado palco de uma mobilização sem precedentes, conduzida pela indignação e pela esperança. A cada passo, ficava evidente que a direita não apenas resistia, mas crescia com a perseguição. Em São Paulo, a Avenida Paulista parecia um mar humano. Famílias inteiras empunhavam cartazes, enquanto o hino nacional ecoava em coro. Jovens pintavam o rosto de verde e amarelo. Idosos erguiam bandeiras com as mãos firmes. Não é apenas um protesto, é a defesa do nosso futuro. Gritava uma professora abraçada aos filhos. O sentimento era unânime. A condenação injusta havia cruzado uma linha que o povo não toleraria. No Rio de Janeiro, a orla de Copacabana tornou-se palco de um espetáculo patriótico. Sobre os quiosques, alto-falantes transmitiam mensagens de apoio a Bolsonaro e críticas duras ao STF. Um pescador, microfone em mãos, resumiu a revolta popular. Eles querem calar a direita, mas esqueceram que quem manda é o povo. O público respondeu com aplausos ensurdecedores, confirmando que a chama da resistência ardia ainda mais forte. Em Belo Horizonte, os mineiros mostravam sua força com caminhões e tratores enfileirados nas estradas. As buzinas ecoavam como gritos de liberdade, anunciando que o Brasil profundo estava atento e não aceitaria passivamente o que considerava um ataque à democracia. Em Porto Alegre, o mesmo cenário. Gaúchos montados a cavalo erguiam bandeiras, lembrando ao país que a tradição de luta corria no sangue daqueles que jamais se curvariam. As redes sociais amplificavam cada imagem. Vídeos de multidões circulavam em alta velocidade, alcançando milhões de visualizações em poucas horas. Hashtags como Anda Liberdade Já e Pássaro Direita Imbatível dominavam o topo dos assuntos mais comentados. A grande imprensa, acuada, tentava desmerecer as mobilizações, mas a verdade estava diante dos olhos de todos. Era impossível ignorar a força do povo unido. Havia também emoção em cada detalhe. Crianças cantavam músicas patrióticas, jovens entregavam panfletos com mensagens de fé e esperança. Mulheres rezavam em grupos, pedindo proteção divina para os líderes conservadores. O ambiente, embora de protesto, era carregado de fraternidade e união, características que sempre marcaram os movimentos da direita no Brasil. O sentimento era de que a luta havia ultrapassado o campo político. Agora era uma questão de identidade, de valores de alma nacional. Não se tratava apenas de defender Bolsonaro, mas de proteger tudo o que ele simbolizava: pátria, família, fé e liberdade. Ao cair da noite, drones registravam imagens aéreas que impressionavam até os críticos mais céticos. Milhões nas ruas, unidos, firmes e determinados. E em cada canto do país, a mesma mensagem ecoava: a direita não seria vencida porque representava o coração pulsante do Brasil. Enquanto o povo ocupava as ruas em manifestações grandiosas, o Supremo Tribunal Federal mergulhava em um silêncio ensurdecedor. Nenhum ministro ousava aparecer em público. Portas fechadas, corredores vazios e notas frias divulgadas à imprensa eram tudo o que se via. Para os brasileiros, aquele silêncio não era sinal de força, mas de medo. O STF parecia acuado diante da explosão popular que tomava conta do país. Nas redes sociais, as críticas se multiplicavam. Eles se escondem atrás das togas, mas não têm coragem de encarar o povo, dizia uma publicação que alcançou milhões de curtidas em poucas horas. O tom era de indignação, mas também de desafio. A direita percebia que estava diante de uma oportunidade histórica. Mostrar que a verdadeira força não estava nas salas fechadas do tribunal, mas nas praças e avenidas tomadas pela população. Os ministros, antes acostumados a ditar narrativas sem contestação, agora eram alvo de duras comparações. Enquanto o STF se isolava, deputados e senadores conservadores davam entrevistas, caminhavam entre o povo e reforçavam seu compromisso com a liberdade.
A imagem era clara. De um lado, uma elite distante. De outro, líderes de direita próximos, humanos e conectados com a dor do povo. Jornalistas independentes não perdoavam. Em transmissões ao vivo, destacavam o contraste entre os sorrisos confiantes de parlamentares conservadores e o semblante fechado de ministros escondidos em gabinetes. Quem está de fato representando a democracia? Aí perguntava um comentarista. A resposta surgia de forma espontânea nos comentários. A direita sempre. A ausência de diálogo do STF apenas fortalecia o discurso conservador. Políticos alinhados à direita lembravam que decisões judiciais deveriam servir ao povo, não ao contrário. A justiça que se afasta da sociedade deixa de ser justiça e se torna tirania, declarou o senador Marcos Rogério. A frase viralizou, estampando camisetas, faixas e milhares de postagens digitais. Enquanto isso, a base conservadora reforçava a mensagem em atos simbólicos. Em várias cidades, outdoors eram erguidos com frases de apoio à direita e críticas diretas ao autoritarismo togado. Em grupos de oração, cidadãos pediam proteção divina para os líderes conservadores. Até em estádios de futebol, torcidas organizadas entoavam cânticos patrióticos, transformando jogos em atos de resistência. Cada gesto aumentava a pressão. O STF, em seu silêncio calculado, não percebia que alimentava a chama da indignação popular. Ao se fechar para o diálogo, deixava espaço para que a direita ocupasse o coração e a mente dos brasileiros. E assim, o que deveria ser uma vitória institucional, transformava-se em uma derrota moral sem precedentes. No fim da semana, a percepção era unânime. O povo havia perdido o medo. O silêncio da elite togada só servira para escancarar uma verdade impossível de apagar. A direita representava a coragem, a proximidade e a esperança que o Brasil tanto buscava. A condenação de Jair Bolsonaro não ficou restrita ao cenário nacional. Rapidamente, a notícia atravessou fronteiras e passou a repercutir em diversos países. A grande imprensa internacional, alinhada à mesma narrativa das elites progressistas, tentou retratar a decisão do STF como um ato de fortalecimento democrático. Mas, ao contrário do que esperavam, a reação internacional expôs uma outra realidade. O mundo estava atento e começava a questionar os rumos do Brasil. Nos Estados Unidos, parlamentares conservadores declararam publicamente seu apoio a Bolsonaro. O senador Ted Cruz classificou a sentença como um ataque brutal à liberdade política e alertou para os riscos de uma ditadura judicial. O que acontece no Brasil serve de exemplo para todo o Ocidente. Hoje é Bolsonaro, amanhã poderá ser qualquer líder conservador que se recuse a se curvar ao establishment, afirmou. Na Europa, partidos de direita também se manifestaram. Matteo Salvini, da Itália, escreveu em suas redes sociais: prender um líder conservador é calar milhões de cidadãos. O Brasil precisa de liberdade, não de perseguição política. Marine Le Pen, da França, reforçou a crítica. Estamos diante de uma tentativa clara de criminalizar a direita. É um absurdo que um tribunal se coloque acima da vontade do povo. Essas manifestações de apoio ecoaram fortemente entre os brasileiros. Nas redes sociais, internautas compartilhavam as declarações com orgulho, ressaltando que a luta da direita no Brasil era parte de uma batalha global pela liberdade. Não estamos sozinhos, repetiam em comentários emocionados. O sentimento era de que a condenação havia colocado o país sob os holofotes internacionais, transformando a direita brasileira em símbolo de resistência mundial. Enquanto isso, organismos internacionais ligados a direitos humanos mantinham um silêncio constrangedor. Essa omissão apenas reforçava a percepção de parcialidade. Denunciavam governos de direita em todo o mundo, mas fechavam os olhos quando um tribunal avançava contra um ex-presidente conservador. Hipocrisia escancarada, dizia um artigo publicado por jornalistas independentes. As manifestações internacionais também geraram desconforto no governo brasileiro. Diplomatas alinhados à esquerda tentavam minimizar o impacto, mas a cada nova declaração estrangeira, ficava mais evidente que o STF não falava em nome da democracia, mas em nome de um projeto autoritário. O contraste entre o apoio internacional à direita e o silêncio da elite progressista global fortalecia ainda mais a convicção dos brasileiros.
Nas manifestações de rua, faixas começaram a surgir com frases em inglês, espanhol e italiano, enviando mensagens diretas para fora do país. We fight for freedom. Liberdade para Bolsonaro. Il popolo é sovrano. O recado era claro. A luta da direita brasileira já não era apenas nacional, mas internacional. No fim daquela semana, as imagens de multidões no Brasil, combinadas com as declarações de apoio vindas de fora, consolidaram uma percepção poderosa. A direita brasileira não estava isolada. Pelo contrário, tornava-se parte de um movimento global em defesa da liberdade e contra os abusos de elites desconectadas da vontade popular. Com a condenação e a reação popular em plena expansão, veio também a tentativa desesperada de censura. Perfis conservadores começaram a ser derrubados das redes sociais, sob alegações vagas de discurso de ódio ou fake news. No entanto, cada ato de repressão apenas servia para inflamar ainda mais a indignação. A direita transformava cada bloqueio em símbolo de luta, provando que nem mesmo o cerco digital seria capaz de silenciar a verdade. Influenciadores de direita denunciaram publicamente o abuso. Eles querem calar a internet, mas não vão conseguir calar a voz do povo, afirmou um dos maiores comunicadores conservadores, em live transmitida para centenas de milhares de pessoas. A transmissão, mesmo sob risco de ser derrubada, foi acompanhada por cidadãos de todas as regiões, que compartilhavam mensagens de apoio e resistência. Nas ruas, a resposta foi imediata. Cartazes com frases como "censura nunca mais" e "liberdade de expressão é sagrada" multiplicaram-se nos protestos. Estudantes universitários, mesmo sob pressão de reitores progressistas, organizaram debates e palestras em defesa da liberdade digital. Agricultores e caminhoneiros criaram redes próprias de comunicação, garantindo que suas mensagens chegassem a todos os cantos do país. A velha imprensa, já desacreditada, tentava justificar a perseguição, alegando a necessidade de combate à desinformação. Mas os brasileiros sabiam. Quem mais espalhara mentiras ao longo dos anos eram justamente aqueles que hoje se apresentavam como guardiões da verdade. Essa contradição reforçava o discurso da direita, que mostrava ao povo o quanto a luta pela liberdade de expressão era central para o futuro da nação. Pastores e líderes religiosos também denunciaram a censura. Em cultos e missas, alertavam para o perigo de permitir que elites controlassem a palavra. Se eles controlam a voz, controlam o pensamento. Mas a Bíblia nos ensina: a verdade liberta, e a verdade está com a direita, declarou um pastor em sermão que rapidamente viralizou. Ao mesmo tempo, programadores e ativistas conservadores começaram a criar alternativas digitais para furar o bloqueio. Aplicativos independentes, transmissões descentralizadas e grupos organizados em plataformas alternativas surgiam a cada dia. O que parecia uma derrota transformava-se em mais uma vitória moral da direita, que mostrava criatividade e força diante das adversidades. A censura, ironicamente, acabou expondo o medo das elites. Se a direita fosse fraca, não precisariam silenciá-la. O simples fato de que tantos recursos estavam sendo usados para tentar calar os conservadores provava que a verdadeira maioria estava do lado da liberdade. Esse raciocínio espalhou-se como fogo, aumentando ainda mais a confiança dos brasileiros no caminho conservador. No fim, a mensagem estava clara: a censura não conseguiria deter a direita. Pelo contrário, fortalecia-a, unia ainda mais os patriotas e criava novos canais de comunicação. O povo havia descoberto que sua voz era indestrutível e que a liberdade não poderia ser sufocada por nenhum tribunal, ministro ou plataforma. Em cada canto do Brasil, a condenação de Bolsonaro transformou-se em combustível para a construção de uma nova etapa da direita. Aquele que deveria ser um golpe final contra o movimento conservador tornara-se, na prática, o estopim de uma resistência ainda mais organizada, mais aguerrida e mais disposta a enfrentar qualquer adversário. O povo não se intimidava. Sentia-se desafiado a provar que liberdade e patriotismo não se aprisionam. Nas cidades do interior, agricultores levantavam bandeiras em seus tratores, formando longas fileiras que cruzavam estradas e chamavam a atenção até de quem não participava ativamente dos protestos. A terra é nossa, a pátria é nossa
E a liberdade também, declarou um produtor rural, arrancando aplausos de centenas de colegas. A simplicidade do gesto mostrava que a direita estava enraizada na alma popular e que nenhuma toga poderia arrancá-la dali. Em escolas, jovens começavam a desafiar professores alinhados ao discurso progressista. Movimentos estudantis de direita surgiam com força, organizando palestras e debates para demonstrar que a juventude também queria um futuro sem censura e sem perseguição. Não vamos aceitar sermos doutrinados. Somos a geração da liberdade, dizia uma estudante com a voz firme e o olhar decidido. No campo religioso, a mobilização ganhava contornos de fé. Em vigílias realizadas em frente a igrejas, milhares de pessoas rezavam pelo Brasil, pedindo força divina para os líderes conservadores. As imagens de multidões ajoelhadas, cantando hinos e segurando bandeiras, emocionavam até os mais céticos. Ficava claro que a resistência não era apenas política, mas também espiritual. Enquanto isso, influenciadores e comunicadores independentes se tornavam verdadeiras estrelas da resistência. Cada live, cada vídeo, cada postagem era recebida como um grito de liberdade. Eles tentam nos silenciar, mas estamos mais vivos do que nunca. Repetiam em transmissões que alcançavam milhões de pessoas. O engajamento superava qualquer expectativa, confirmando que a censura não havia calado a direita, apenas a tornado mais criativa e forte. O clima nas ruas era de entusiasmo, apesar da gravidade do momento. Famílias inteiras saíam de casa com orgulho, transformando cada manifestação em uma verdadeira festa patriótica. Crianças pintavam os rostos, idosos carregavam cartazes, jovens entoavam cantos de esperança. O ambiente era de união total, e essa união transmitia uma mensagem simples e poderosa. A direita era indestrutível porque estava no coração do povo. O STF, fechado em seus muros, parecia incapaz de compreender a magnitude daquela mobilização. Cada gesto de resistência, cada bandeira erguida, cada canto patriótico ecoava como um lembrete de que nenhuma decisão judicial pode apagar o desejo de liberdade de uma nação inteira. Ao cair da noite, as imagens das multidões iluminadas por tochas, velas e celulares mostravam uma cena inesquecível. O Brasil havia despertado e a chama da resistência brilhava mais forte do que nunca. Por décadas, o Brasil conviveu com uma maioria silenciosa. Cidadãos que trabalhavam, pagavam impostos, cuidavam de suas famílias, mas raramente se envolviam em política. A condenação de Bolsonaro, no entanto, rompeu esse silêncio. De norte a sul, homens e mulheres comuns decidiram erguer a voz. A perseguição contra o maior líder conservador do país serviu como um chamado que despertou milhões de brasileiros adormecidos. Em pequenas cidades do interior, onde antes a política parecia distante, praças agora se enchiam de famílias que erguiam bandeiras do Brasil. Em feiras e mercados, o assunto era sempre o mesmo: a injustiça cometida pelo STF e a necessidade de defender a liberdade. Nunca me envolvi com política, mas agora não posso ficar calado, dizia um comerciante de Goiás, ecoando o sentimento de milhares. Na classe trabalhadora, o despertar foi ainda mais forte. Caminhoneiros, garis, pedreiros e enfermeiras organizavam pequenos atos espontâneos, exibindo cartazes e entoando cânticos patrióticos. Essas manifestações, simples mas poderosas, mostravam que a causa conservadora não era privilégio de elites, era o grito do povo de verdade. Estamos juntos por Bolsonaro, porque ele sempre esteve do nosso lado, afirmava um motorista de aplicativo no Recife. Até mesmo setores antes apáticos começaram a reagir. Artistas independentes produziam músicas e vídeos exaltando a resistência da direita. Professores aposentados ofereciam aulas voluntárias de história para explicar como regimes autoritários surgem sempre que a voz popular é silenciada. Jovens criavam grupos de estudos sobre conservadorismo, compartilhando ideias e fortalecendo a convicção de que o Brasil precisava de mudança. Esse despertar se refletia também nas urnas virtuais das redes sociais. Pesquisas de opinião informais, realizadas em transmissões ao vivo e enquetes online, mostravam números esmagadores. Mais de 80% dos participantes declaravam apoiar a resistência contra a ditadura togada. Embora não tivessem caráter oficial, esses dados revelavam uma tendência clara:
A maioria silenciosa havia escolhido um lado, e esse lado era a direita. A sensação de comunidade se expandia. Grupos de bairro organizavam caravanas para levar pessoas às grandes manifestações. Comerciantes ofereciam descontos a quem comparecesse vestindo verde e amarelo. Agricultores doavam parte de suas colheitas para alimentar manifestantes. O espírito de solidariedade mostrava que a luta não era apenas política, mas também social e cultural. Enquanto isso, a esquerda assistia perplexa. Acostumada a se apresentar como a voz do povo, agora via milhões de cidadãos simples declarando fidelidade a valores conservadores. A inversão era evidente. Quem antes acusava a direita de elitismo, percebia que, na prática, era a direita quem representava o trabalhador, a família, a fé e a pátria. O despertar da maioria silenciosa consolidava uma verdade inegável. A perseguição ao líder conservador havia produzido exatamente o efeito contrário ao que esperavam seus algozes. Longe de enfraquecer a direita, o STF havia criado um exército de cidadãos conscientes, prontos para defender seus valores em qualquer arena. Quando a condenação de Jair Bolsonaro foi anunciada, muitos acreditaram que seria o ponto final da direita brasileira, mas, ao contrário, tornou-se o ponto de partida para um renascimento político e social sem precedentes. O que era para ser um golpe mortal contra um movimento se transformou em combustível para uma nova era de resistência. O Brasil não apenas acordou, o Brasil renasceu. As manifestações gigantescas, a união de parlamentares conservadores, a reação internacional e o despertar da maioria silenciosa consolidaram uma força que ninguém podia negar. A direita deixou de ser vista como apenas uma corrente política. Passou a ser reconhecida como a voz legítima do povo. Um movimento que, mesmo diante da perseguição, mostrava coragem, criatividade e fé inabalável. Cada bandeira erguida nas ruas, cada oração feita em praças e igrejas, cada palavra de apoio vinda de fora do país, reafirmava que a liberdade era o verdadeiro patrimônio da nação. Que essa liberdade tinha cor, tinha rosto e tinha nome. Era verde e amarela, era a direita brasileira. Era o povo unido contra o autoritarismo. A tentativa de silenciar Bolsonaro revelou-se um erro histórico para seus adversários. Em vez de enfraquecer a direita, fortaleceu-a. Em vez de dividir, uniu. Em vez de apagar, iluminou. O ex-presidente se transformou em símbolo de resistência. Mas, mais do que isso, tornou-se o catalisador de uma consciência coletiva que não poderia mais ser contida. Os discursos de parlamentares conservadores ressoavam como cânticos de vitória. Não prenderam um homem, libertaram uma nação, declarou um deputado, arrancando aplausos ensurdecedores. Essa frase, repetida milhares de vezes em cartazes, camisetas e transmissões, tornou-se lema de um movimento que crescia a cada dia. As famílias, protagonistas silenciosas por tanto tempo, agora se colocavam no centro da luta. O pai trabalhador, a mãe dedicada, os filhos cheios de esperança. Todos compreendiam que a batalha não era apenas política, mas existencial. Defender a direita significava defender seus valores mais profundos: fé, família, pátria e liberdade. E assim, diante de todos os obstáculos, a direita demonstrou sua grandeza. Não precisou de privilégios, não contou com o apoio da velha mídia, não teve as máquinas institucionais ao seu lado. O que a sustentou foi o coração do povo, a fé de milhões e a convicção de que a verdade sempre vence. Ao olhar para trás, o povo percebeu que a tentativa de calar Bolsonaro foi, na verdade, o estopim de uma transformação histórica. O Brasil renascia, mais forte, mais consciente e mais preparado para enfrentar o futuro. A direita, antes tratada como inimiga, agora se mostrava como a única guardiã da liberdade. E a mensagem final ecoava clara, de norte a sul, em cada praça e em cada lar. A direita não apenas resistiu,